Olá, queridos, graça e paz a todos. Deus abençoe a todos ricamente, Deus abençoe a todos abundantemente. Hoje é domingo, dia 15 de fevereiro de 2026 e nós estamos vivendo aí o período chamado período de carnaval. Hoje é o domingo de carnaval. A nossa igreja não está aberta hoje para cultos, mas eu estou aqui fazendo essa breve transmissão para não deixar o povo sem o alimento, sem a comida saudável, saborosa, gostosa, maravilhosa, espiritualmente falando, nesse dia de domingo, ok? Voltamos então na quinta-feira para o nosso culto, nosso projeto Crer. Creia, receba e replique. É um projeto que está sendo uma bênção para a nossa igreja, para todos nós, ok? Hoje eu quero aqui fazer esse momento especial com vocês. Quero começar orando, agradecendo a Deus por sua vida, que acessou agora esse vídeo, acessou agora o nosso canal e está compartilhando conosco, ok? Quero desde já pedir desculpas aos irmãos se no meio dessa transmissão vier a tossir, espirrar. Eu estou com alguns sintomas gripais já desde sexta-feira e hoje eu estou melhor. Ontem estava pior, passei o dia bem ruim. Hoje eu estou melhor, graças a Deus, estamos podendo fazer essa transmissão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor o privilégio dessa manhã. Hoje é domingo, Senhor, e nós estamos aqui nesse momento especial, tendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, que derramada sobre a nossa vida nos enche de alegria e paz. Muito obrigado, meu Deus, pela tua infinita misericórdia estendida sobre nós. Queremos te pedir nessa manhã, ó Deus, a tua bênção para esse momento que vamos compartilhar, que vamos vivenciar aqui, lendo a palavra de Deus. É momento, ó Deus, de nós nos alimentarmos espiritualmente, nos nutrirmos, estarmos fortalecidos pelo poder da tua palavra. Oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas imperfeições, as quais cometemos, sejam por palavras, pensamentos ou atitudes, meu Deus. Que o Senhor esteja nos lavando, nos purificando. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero compartilhar com vocês o Salmo 127. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse é um cântico de peregrinação de Salomão. E o subtítulo dele aqui é Todo bem procede de Deus. Queridos, esse texto começa falando sobre a inutilidade, a ineficácia de um homem tentar construir alguma coisa ou vigiar alguma coisa. Se fala da ineficácia, da inutilidade de nós nos esforçarmos tanto para tentar edificar alguma coisa. Aqui fala casa, né? Aqui fala se o Senhor não edificar a casa. E também fala se o Senhor não guardar a cidade.
Vamos pensar que casa é o nosso, é a nossa família, nossa casa, nosso lar. E a cidade seja a nossa, a nossa história de vida, os nossos bens, tudo que construímos. Enfim, então a gente pensa que é uma inutilidade o homem se esforçar, lutar para tentar construir ou edificar alguma coisa. O texto diz que se o Senhor não fizer, em vão trabalham aqueles que estão tentando fazer. O texto fala que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que estão tentando edificar. E nós vemos nesses dias as pessoas muito preocupadas em construir alguma coisa. Nesses dias não, sempre foi assim, né? O homem tentando construir alguma coisa, tentando edificar alguma coisa. Está sobre alguma coisa firme, segura, e com sua própria mão, com a sua própria força, né? A Bíblia sempre foi muito taxativa a respeito dessa tal confiança. Em outro texto, o profeta Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? O seu livramento. Então o Senhor diz assim, olha, calma, para, bota o pé no freio, relaxa, respira. Quer construir alguma coisa firme, sólida, saudável, maravilhosa? Quer ter paz na vida? Quer construir de forma segura? Quer vigiar de forma segura? Entrega na mão de Deus, Ele que faz. O texto continua dizendo no verso 2 que é inútil a pessoa levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conquistou com tanto esforço, e Ele nos deixa uma pérola, né? Aos seus amados, aos amados do Senhor, Ele dá esse pão enquanto dormimos. Ele providencia a saída, o sustento, a bênção, né? a prosperidade. Ele providencia enquanto dormimos. Esse texto não nos libera para sermos um vagabundo de plantão, não trabalharmos, não nos esforçarmos, não fazermos nada. E Deus faz tudo por nós. Não, não. Esse texto não é corporativista. Esse texto não é um texto de cunho socialista, né? Esse texto não é um texto de cunho político. A pessoa fala assim, você vai ter aí tantos reais por mês, e aí a pessoa se apega àqueles tantos reais que tem por mês e não quer fazer nada, não quer trabalhar. É uma coisa muito doida, né? A gente vê no nosso país acontecendo isso. Assim que eu leio isso aqui, eu me volto logo para esse pensamento, né? Como pode uma nação, né, como o Brasil, com todo o potencial que tem, acostumar os seus cidadãos a tal comportamento, né? De lhes prender com uma quantia de R$ 600 por mês, dando a eles um suporte. É claro que esse é um assistencialismo que resolve para muita gente, que abençoa muita gente, que não tem mesmo onde tirar. Mas isso tem construído, tem levantado uma geração de pessoas que não lutam, não se motivam para fazer algo melhor, até algo melhor. Espera ali o mês inteiro aquela mixaria do governo cair e parece que está muito feliz com isso, não tem uma perspectiva de vida, vai gerando filhos para ter um Bolsa Família. Enfim, eu não estou aqui criticando de forma veemente, dizendo que isso não deva acontecer. Deve acontecer para os vulneráveis, para aqueles que realmente precisam. Mas isso tem feito aparecer uma geração de preguiçosos, de pessoas que não querem mesmo trabalhar e ficam dependendo desse governo. O texto diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Eu entendo isso assim: enquanto eu estou dormindo, Deus está providenciando o dia seguinte para mim. Para quando eu pôr o pé na rua, quando eu pôr o pé na estrada, quando eu puser o pé na rua para bater numa porta, para buscar um emprego, para sair para o meu trabalho,
O Senhor está me sustentando, está me dando saúde, vida, para no dia seguinte estar indo atrás do pão de cada dia para minha família, para pagar minhas contas, para vivenciar essa vida, né, abençoada. Então, se o Senhor faz isso por nós, então nós estamos tranquilos. Enquanto dormimos, o Senhor dá, enquanto nós dormimos, o Senhor dá, não é, essa saída para nós. O grande problema é que as pessoas, muitas pessoas, acabam se estressando, se desgastando nessa correria para ter algo, e quanto mais tem, mais quer, né? É o contrário. Aí a gente sai de um extremo para o outro. Quem não quer nada, quem quer ficar naquela vidinha ali, medíocre, e aquele que só pensa em ganhar dinheiro, em correr atrás disso, daquilo, e acaba se corrompendo, muitos se corrompem, outros acabam metendo os pés pelas mãos, vivenciando coisas complicadas na vida em busca do dinheiro. O Senhor diz, calma, enquanto você dorme, eu providencio para você. Então descansa no Senhor. E a segunda parte desse texto, quando ele fala dos filhos, eu acho isso muito interessante. Talvez hoje tenhamos essa geração, uma geração de preguiçosos, uma geração de pessoas que não têm muita expectativa, outros que estão desenfreadamente correndo atrás do vento, querendo uma prosperidade a troco de qualquer coisa. Talvez verdadeiramente isso tenha nascido, tenha o seu nascedouro no âmbito familiar. Porque o texto diz que os filhos são herança do Senhor e eles são como flechas polidas, né? Como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Nós formamos os nossos filhos para o mundo, para eles irem para o mundo, irem ao mundo, estarem no mundo. E o texto diz que os filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro. Quando nós educamos nossos filhos, quando nós abençoamos nossos filhos, quando nós oramos com os nossos filhos, educamos nossos filhos na palavra de Deus, nós estamos polindo essas flechas. Quando nós os incentivamos a serem boas pessoas, éticas, morais, corajosas, trabalhadoras, eficientes, os educamos no temor de Deus, com os valores familiares, valores éticos, valores morais, valores cristãos. Então nós estamos polindo essa flecha, estamos preparando essa flecha. Você sabe qual é o segredo de uma flecha? Uma flecha parece um instrumento simples, mas ela tem uma grande complexidade na sua estrutura. A flecha tem um peso certo, a flecha tem um equilíbrio certo no seu peso, na sua forma, no seu polimento. Aquelas penas que tem atrás da flecha, para dar o equilíbrio, para ela não desviar, ela polida, bem polida, para não ter muito atrito no arco na hora do seu atirar. A flecha que é preparada com um objetivo. As flechas com suas pontas envenenadas, que não importa o quanto ela vai ferir a presa, né? A caça ou o inimigo. Essa flecha ela não precisa ter muita pressão, basta ela ferir um pouquinho, porque a ponta dela está envenenada. E todo o corpo desse inimigo será tomado pelo veneno e ele vai morrer. A flecha, outras, elas precisam atingir grandes distâncias. Então você não pode se aproximar muito do inimigo. Aí a flecha tem que atingir grandes distâncias. Ela tem um peso, ela tem uma ergometria, ela tem um polimento específico, um equilíbrio, para quando ela sair do arco, ela atingir o seu alvo. Nós erramos muito, pecamos muito, quando não trabalhamos essas flechas bem trabalhadas, quando não polimos essas flechas bem polidas. São os nossos filhos. Nós os lançamos para o mundo e que eles alcancem um alvo. Esse alvo nós que determinamos.
Esse alvo somos nós que determinamos e eles vão atingir esse alvo mais adiante. Então os filhos são como flechas, que estando bem polidas, bem preparadas, vão atingir o alvo, vão atingir o objetivo. E muitas vezes os nossos filhos estão vendo exemplo de flechas mal polidas, flechas mal fabricadas, mal preparadas, e ao serem lançadas, elas não atingem o alvo. Elas são flechas inadequadas para o mundo para os quais estamos lançando. São flechas com a ponta cega, que não vai furar, não vai atingir o seu objetivo. São flechas que não portam em si nenhum tipo de veneno, né? E o veneno aqui eu quero dizer no bom sentido, que vai anular o poder do inimigo contra a vida dos nossos filhos. É muito interessante quando ele fala que feliz é o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, nesses tempos, né, bíblicos aqui, um homem que tinha muitos filhos, ele era um homem bem visto, né, pela sociedade, com muitos filhos. E o texto diz que ele não seria envergonhado quando ele fosse enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esses filhos seriam testemunhas, esses filhos seriam a sua testemunha, seriam a sua defesa. Não, o meu pai é um homem de bem, o meu pai é um homem bom, o meu pai, ele tem uma boa dinâmica como cidadão, nós somos testemunhas disso. Então, esse preparar esses filhos como flechas é muito interessante. Hoje mesmo, dia de carnaval, quantos filhos estão levando em consideração o que os seus pais disseram? Estão no temor de Deus, preservando suas vidas, preservando seus corações, suas almas, e livres dessa imundície, dessa porcaria ridícula, terrível que é o carnaval. Parece uma coisa tão boa, tão maravilhosa aos olhos humanos. A única coisa que eu gosto do carnaval é esse tempinho de relaxar aqui que eu posso tirar nesses dias. Mas se não existisse, para mim não fazia a menor falta o carnaval. Então, hoje mesmo, né, domingo de carnaval, muitos filhos estão perdidos, estão sem uma direção, sem um norte, estão se perdendo. Muitos não voltarão para casa, muitos voltarão num caixão, muitos deixarão esse tempo, essa data marcada como a data da tragédia na vida da família. Adquiriu uma AIDS, uma sífilis, adquiriu um vício de uma droga, enfim, perdeu a vida. São tempos muito difíceis. Então, os nossos filhos precisam ser bem preparados. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos, não é? Então, prepare os seus filhos muito bem preparados, né? Em nome do Senhor Jesus. Queremos nessa manhã deixar essa rápida reflexão para você, que você confie no Senhor. É Ele que edifica a casa, é Ele que vigia a cidade, e é Ele que te orienta e te instrui a ser um bom fabricante de flechas, um bom polidor de flechas, um bom atirador de flechas para o mundo, que são os seus filhos, para atingir o alvo. Ok? Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Eu quero encerrar esse momento fazendo um convite para vocês estarem conosco quinta-feira próxima, às 19h30, no nosso projeto CRER. CRER é uma sigla, C-R-E-R. Creia, receba e replique. Nesse tempo a gente tem trabalhado o tema esperança. Janeiro e fevereiro, o mês que trabalhamos o tema esperança. Renove as suas esperanças. Há esperança para a árvore cortada, cujo tronco ainda está na terra e a raiz está na terra. Não é? A esperança que essa árvore cresça novamente, floresça e produza. Nutra a sua esperança, né? Nada está perdido, nada está perdido. Deus pode renovar tudo, seu casamento, sua saúde, suas finanças. Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo aquilo que sonhamos, que pensamos e que imaginamos. Quinta-feira, 19h30, Projeto CRER, Igreja de Nova Vida, sua família no Jardim Alcântara, na rua Carlos Pascoal,
número 113, bem no Jardim Alcântara, ali próximo da padaria Itapuã, sentido Niterói, no Jardim Alcântara, ok? Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Quero desejar um excelente dia para você, um domingo maravilhoso, que você possa guardar seu coração, guardar sua vida, não é, de toda essa imundície do carnaval. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, querido, ainda para encerrar aqui o nosso tempo. Falei sobre a entrega das chaves da cidade, do Rio de Janeiro ao Momo, e pedi que vocês, então, fizessem uma pesquisa sobre Momo, quem é Momo, e quem é esse cara a quem o prefeito entrega a chave da cidade. Diga assim, toma aí a chave, ó, a casa é tua, fica à vontade, faz o que você quiser, né? Então, o que se espera de uma cidade em que a chave que representa o poder de entrar e sair dela a uma entidade, um ser como Momo, né? Então, querido, é o tempo de prostituição, destruição de casamentos, destruição da família, morte, roubo, assassinatos, acidentes de trânsito, um tempo terrível, um tempo horroroso, porque, quer queira, quer não, isso tem força no mundo espiritual, irmão. Não ignore isso. Nós estamos vivendo um tempo em que se relativiza tudo. Desculpem, queridos. Até a fé está relativizada, né? E a gente fica assim abismado com as coisas que acontecem nesse tempo, né? De alguém orar abençoando o carnaval. Eu quero orar abençoando as vidas, que elas não estejam indo para o carnaval. E não que elas sejam abençoadas no carnaval, liberadas para fazer tudo que não presta e estar sob a proteção de Deus. Ah, para com isso, pelo amor de Deus, né, gente? Então, queridos, cuidado. Guarde seus olhos, guarde o seu coração, guarde a sua vida, né? Sobre tudo isso. Eu me lembro de uma dinâmica que o pastor Valdir Brasil fez, né? Ele pediu para o pessoal dele lá da mídia botar o vídeo. Pessoal, bota o vídeo aí. Que eu pedi, eles botaram o vídeo, aparece a Globeleza sambando lá no telão da igreja, seminua, sambando. E ele, opa, tira. Que isso, gente? Aí, calma aí, eu acho que deu alguma coisa errada, procura o vídeo de novo aí. Aí procuraram o vídeo lá e soltaram o vídeo, de novo a Globeleza sambando lá no telão da igreja, seminua. Aí o pastor, né, acessou aquele vídeo e falou, gente, quantos de vocês ficaram constrangidos vendo essa mulher seminua no telão da igreja sambando? Aí, pô, a igreja toda levantou a mão, né, que ficaram envergonhados com aquilo, constrangidos com aquilo. E ele disse, pois é, aqui na igreja constrangeu a todos, mas na nossa casa não constrange, na sua casa não constrange. Você vê essa Globeleza tranquilamente, seminua, sambando na tela da sua televisão. Você vê as escolas de samba desfilando com as mulheres seminuas ou praticamente nuas, algumas com seios de fora, outras só com tapa-sexo, enfim, e você vê as imagens dos demônios, você vê todo tipo de coisa horrorosa na tela da sua TV. Mas aqui na igreja constrangeu. É isso, né? É para constranger também lá na nossa casa, é para constranger também lá onde estivermos. Não leve sua família para ver bloco, não leve sua família para ver desfile, não leve sua família para esses lugares onde estará ali. Você não precisa expor seus filhos, você não precisa expor suas filhas a esse estímulo visual de pessoas nuas, de pessoas se prostituindo, de pessoas se drogando, não é? Então, preserve a sua vida, preserve a sua família, preserve o seu coração, ok? Fiquem com Deus, que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente. Um beijo no coração de vocês. Continue orando por nós, para que possamos nos ver livre desse incômodo, desse resfriado, em nome de Jesus. Beijo no coração, que esse domingo seja lindo, seja especial, seja maravilhoso para todos vocês. Eu profetizo cura, milagre, portas abertas, bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém.